Olá, eu sou Janaína Spolidório e você é muito bem-vindo no meu vídeo de hoje. O assunto que eu tratarei hoje é sobre os processos mentais da matemática. Então, na verdade, são vários processos que nós passamos para aprender matemática e, inclusive, eu gostaria de aproveitar esse vídeo para divulgar que a partir do dia 13 de junho de 2020, eu estarei dando um curso online, ao vivo, sobre esse mesmo tema, processos mentais da matemática. E se você quiser saber o valor do curso, o cronograma, qual é o horário e mais informações, eu vou deixar o link aqui embaixo, no resumo, não é no vídeo. Embaixo do vídeo tem um resumo, né, escrito, do que é o vídeo, e lá eu vou deixar o link para você só clicar e ver os detalhes do curso, beleza? Bom, os processos mentais da matemática, eles são uma grande chave para a gente ensinar matemática. Por quê? Na verdade, eles são os processos que vão formar a base cerebral matemática do nosso aluno. Então, sem saber esses 7 processos matemáticos, o professor não tem em mãos dados mais específicos do que os alunos precisam para poder avançar na matemática. Então, nós temos, por exemplo, uma grande quantidade de alunos que eles têm dificuldades, traumas matemáticos. Isso acontece exatamente porque nós não temos uma formação nessa área. Para quem não viu ainda um dos vídeos que eu postei no YouTube, vale a pena dar uma olhadinha no meu vídeo chamado Sequenciação e Seriação. Eu não lembro se é sequenciação e seriação ou se é seriação e sequenciação. Enfim, tanto a sequenciação quanto a seriação são processos mentais matemáticos e nesse vídeo que eu estou mencionando você encontra a diferença entre eles. Os processos mentais matemáticos, eles foram trazidos para nós pela primeira vez na história por ninguém menos do que Piaget. Então, o Piaget, nós conhecemos bem os estágios dele quando estudamos pedagogia. E dentro desses estágios, há uma parte que ele fez do estudo dele que é em relação à matemática, que são exatamente esses processos mentais. Então, nós temos ali 7 processos que eu vou falar para vocês quais são neste momento, ok? A gente tem a correspondência, comparação, classificação, seriação, sequenciação, inclusão e conservação. Cada um desses 7 processos, eles formam toda a base que o aluno precisa, lá desde a educação infantil, para poder chegar no 5º, 6º, 7º ano do fundamental, sem ter dúvidas em relação ao que é ensinado em cada série. Logicamente que uma série, ela vai fornecer o que o aluno precisa para a próxima, mas se essas bases não estiverem estruturadas, o aluno não consegue. Vou dar um exemplo prático. O aluno que não consegue entender valor posicional no 4º e 5º ano, ele tem sérios problemas, por exemplo, de sequenciação e seriação. Além disso, ele pode ainda ter problemas de conservação. E daí cada um desses itens de processos mentais, eles são estimulados de uma forma diferente, embora um possa conversar com o outro em alguns momentos. Vou dar um exemplo prático. Vamos falar de classificação. Quando eu trabalho classificação, eu estou ensinando o aluno como ele organiza em conjuntos as coisas. Então, eu posso classificar, por exemplo, que bananas e maçãs são frutas. Então, eu pego coisas de categorias diferentes, né, as bananas e as maçãs, e eu classifico numa mesma categoria. Então, isso é classificar, que tem uma diferença para categorizar, que não é desse vídeo, ok? Nesse vídeo a gente vai ficar nos processos mentais da matemática. Essa classificação, inclusive, ela vai influenciar quando o aluno, por exemplo, for organizar textos em português. Porque quando a gente organiza textos, a gente precisa classificar informações.
ou quando ele vai aprender ciências e ele vai classificar animais. Então tudo isso vem lá da raiz matemática, é um processo que acontece mentalmente. Embora Piaget tivesse trabalhado com os processos mentais da matemática em seus estudos, o que acontece é que quando ele estava vivo, nós sabemos que ainda não existia neurociência. E agora nós temos. Portanto, o que acontece é que atualmente nós temos ainda alguns estudos que podem incrementar esses 7 processos mentais matemáticos, inclusive do ponto de vista das atividades que nós damos em sala de aula. Esse estudo ele é feito mundialmente, tem vários locais que fazem. O meu local favorito é a Universidade de Stanford, na Califórnia. Eles têm um estudo muito bom de neurociência no cérebro em relação à matemática, que é dirigido por uma pessoa chamada Brian Butterworth. Essa pessoa estuda inclusive o impacto que as crianças têm quando adultas se elas não tiveram uma aprendizagem envolvendo a área dos dedos. O que é a área dos dedos? Sabe quando a gente pede para a criança contar nos dedos e depois a gente pede para não contar mais? Então, ele faz um estudo há anos sobre a área dos dedos no cérebro, porque nós temos uma área cerebral chamada área dos dedos. Nessa área, foi descoberto nas pesquisas do Butterworth que os nossos dedos, o conhecimento que nós temos dos dedos e se a gente manipula os dedos durante a aprendizagem tem uma diferença estrondosa no desenvolvimento da pessoa. Não apenas a parte de contar nos dedos, mas quando você toca, por exemplo, o dedo de uma criança e ela sabe exatamente qual dedo você está tocando sem ver. Se você venda a criança e toca naquele dedo e pergunta para ela em qual dedo eu estou mexendo e de qual mão, se ela souber dizer, ela tem uma forma mais elaborada de pensamento. Então é um estudo bem interessante e ele relaciona isso com a matemática. Outra coisa interessante da Universidade de Stanford é que eles falam muito sobre as retas matemáticas, que é uma adição recente da matemática em relação aos estudos, né, no ensino fundamental infantil. Se vocês pegarem a BNCC, vocês vão notar que elas são mencionadas, as retas numéricas, né, as retas de adição, retas de subtração, exatamente porque, de acordo com a neurociência, a reta é um manipulável matemático. Então, quando você tem a parte da reta para fazer contas ou para fazer uma sequência numérica, você está trabalhando esses processos mentais que o Piaget sugeriu no estudo dele. Bem legal, né? Essa reta numérica que eu mencionei, o que acontece é que ela é visual. Então, quando a gente trabalha com o aluno a reta numérica, além de trabalhar outras estratégias com o número, o que acontece é que ele cria 2 trabalhos visuais no cérebro. Então, olha aí a neurociência entrando novamente nesse quesito. Essas 2 vias visuais que ele cria no cérebro, elas vão contribuir para que ele passe de uma aprendizagem elementar para um nível mais complexo dentro da matemática. E tudo isso é muito legal, só que ele precisa ser estudado com carinho e com atenção. Por isso que nós tivemos a ideia de colocar esse curso dia 13 de junho. Se você se interessou até aqui, você vai amar esse curso. É só clicar no link que eu falei embaixo do vídeo para você ter mais detalhes. E não para por aí. Além dos 7 processos mentais matemáticos, que eu vou explicar melhor durante o curso, inclusive com atividades práticas, várias que você pode usar, com várias idades, com uma ênfase maior na resolução de problemas e no uso de bloco lógico. Você ainda vai ter nesse curso a parte de neurociência da Universidade de Stanford, que daí eu vou explicar com alguns desenhos do cérebro, para você poder compreender como que acontece essa evolução matemática no cérebro da criança. E por fim, eu vou trazer ainda nesse curso os 7 processos mentais matemáticos contemporâneos. Olha que legal!
Porque a gente não tem as 7 maravilhas do mundo antigo e as 7 maravilhas do mundo contemporâneo? Em matemática a gente tem os 7 processos mentais de Piaget e os 7 processos mentais contemporâneos da matemática. Esses processos contemporâneos, eles são interessantes porque o que aconteceu? Percebeu-se que as pessoas elas tiveram um avanço em relação à aprendizagem no século XXI e foram criados novos 7 processos, não que substituem os processos originais, mas que tornam esses processos originais como metodologias ativas em outras categorias. Então a gente tem, por exemplo, o uso de ferramentas digitais e dentro do uso de ferramentas digitais nós temos cada um desses processos. Então eles englobam o processo dentro do processo, de acordo com a neurociência. É trabalhado resolução de problemas também nesses 7 processos novos e mais 5 outros que daí eu vou falar lá no curso. Embora o mais completo esteja no curso, eu quis dar nesse vídeo algumas informações para que vocês saibam que existem esses processos matemáticos, que eles são importantes e quanto mais você puder se aprofundar neles, melhor. Espero que você tenha gostado do vídeo, que eu tenha dado alguns insights para você refletir ou para você buscar realmente sobre. E te espero no meu próximo vídeo, ok?